Graça e paz, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. E vamos à parte final da exposição do monte. Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24 a 29. Este será o trecho da exposição nesta manhã. Antes de lermos o texto e antes de orarmos, pedindo que o Senhor fale conosco, nós até este momento confessamos os nossos pecados, nós lemos a Escritura Sagrada, nós adoramos ao nosso Deus, mas nesse instante nós cremos que o Senhor fala conosco através da sua santa palavra. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de me dirigir às nossas crianças, aos nossos filhos presentes aqui nessa manhã. Se você ainda não tem uma prancheta com uma folha para fazer aí a tarefa que o pastor vai dar para você, você pode pegar lá com as irmãs lá na recepção e elas vão dar para vocês esta folha, tá bom? Então vamos lá, os pais atentos para dar a instrução aos seus filhos quanto à tarefa. O desenho de hoje ele é muito bonito, ilustrativo. Desenhe duas casas. Duas casas. A primeira casa está alicerçada sobre uma rocha firme, forte, bem forte. Então construa uma casa bonita, bela, mas construa sobre uma rocha. E aí, em cima da rocha, você pode colocar o nome Jesus. Jesus. Ao redor da casa, você vai desenhar então chuvas, uma tempestade forte, ventos fortes, rios subindo e inundando as coisas, mas a casa estará lá, firme e forte. Esta é a primeira casa. A segunda casa será também uma casa que pode ser bela e bonita, mas ela será construída sobre a areia, um local inapropriado para construir uma casa. Você vai então desenhar chuvas, ventos fortes, e aí você vai fazer rachaduras na casa e por fim ela vai ser abalada e destruída. Esta é a ilustração que Jesus nos traz na parte final do seu Sermão do Monte, que será tratada ou trabalhada ou exposta nesta manhã. Duas casas, tempestades, ventos fortes, mas fundamentos diferentes, uma rocha e uma areia. Vamos ler o texto então? Então as crianças façam esses desenhos, eu gostaria muito de ver o desenho, por favor. O texto da palavra de Deus nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escribas, como os escribas. Oremos. Te pedimos, Senhor, fala conosco nesta manhã. Que preciosos ensinos do Teu Filho Jesus. Te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes. Que o Senhor cative a cada um de nós neste lugar. Ilumina-nos, ó Deus, para entendermos as coisas espirituais. Precisamos do Senhor. Precisamos do Teu Santo Espírito. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Mateus nos apresenta aqui a última parte do sermão pregado por Jesus no monte. A impressionante coleção de ensinos de Cristo chega ao seu final e é entregue aos seus ouvintes de uma forma simples e singela, através de uma parábola. Mas não entenda um desfecho da pregação de Jesus, sendo este desfecho entregue através de uma parábola, de uma história que tem um ensinamento. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda e poderosa para cada um de nós. Para cada um de nós. É importante, irmãos, olharmos no texto. Inicialmente, algo que salta dele logo no início desta parte final dessa exposição do maior sermão já pregado sobre a face da terra, o Sermão do Monte. Inicialmente, nós precisamos olhar e ressaltar aqui algo que se constitui no ponto mais alto desta última palavra de Jesus. E é justamente aquilo que está diante de nós quando nós lemos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Minhas palavras. O termo ou as palavras, elas se repetem não somente no versículo 24, mas também no versículo 26. Ouçam as minhas palavras. Ouçam as minhas palavras. Jesus está chamando os seus ouvintes. Há um exercício não simplesmente de ouvir as suas palavras, mas de pô-las em prática. As minhas palavras podem resumir o ensino completo dos 3 capítulos do Sermão do Monte, que começou lá no capítulo de número 5 e se encerra aqui no capítulo de número 7. A mensagem completa: o reino de Deus está sobre a face da terra. A mensagem mais importante que um ser humano pode ouvir em vida está aqui. E é proferida por Cristo. É uma questão de vida ou morte. Aqueles que ouvem as minhas palavras, ou as palavras de Cristo, e as põem em prática, viverão eternamente. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não põem em prática, morrerão eternamente. As características dos cidadãos do reino dos céus nos foi exposta ao longo desses 3 capítulos. A forma como devemos nos relacionar com o mundo, sendo nós cidadãos deste reino, discípulos de Jesus. A forma como devemos nos relacionar consigo mesmo, em nossas lutas pessoais,
em nossos dilemas pessoais, a forma como devemos nos relacionar com Deus. Ele é Pai. Ele não é como pais terrenos pecaminosos e falhos. Ele é o Pai a quem nós podemos buscar, a quem nós podemos pedir, a quem nós podemos falar do nosso coração para o coração dele. As minhas palavras proferidas por Cristo no início do versículo 24 e também no versículo 26 desta última parte desse sermão, falam-nos mais. Falam-nos sobre a autoridade de Cristo com quem ele pregou. Por exemplo, ao longo do Sermão do Monte, Jesus trata a respeito do ensino da lei de Moisés. E aprendemos que é Cristo o intérprete oficial da lei de Moisés. Ele é a chave para compreendermos a lei e os profetas. O alvo da lei não era somente revelar a incapacidade dos seres humanos de satisfazer a justiça de Deus. Porque todos nós somos incapazes de obedecermos plenamente e absolutamente à lei de Deus. Mas um dos alvos da lei é conduzir o pecador a Cristo, aquele que sim, em sua vida e ministério, cumpriu plenamente e cabalmente toda a vírgula da lei de Moisés. E é por isso que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Façam o que Cristo ordena. E é por isso que no final lemos que as multidões estavam maravilhadas. Pois ele não pregava como um escriba, ou como um mestre, ou um doutor da lei, mas ele pregava com grande autoridade. Com grande autoridade. E é por isso que devemos ouvir bem esta última mensagem de Jesus em seu Sermão do Monte. Talvez, queridos, você pare e pense: pastor, como é difícil colocar em prática os ensinos de Jesus aqui no Sermão do Monte. Talvez a sua sensação seja: é impossível? Não dá? A régua é muito alta. E é aí que o próprio Sermão do Monte nos encoraja. E ele nos encoraja, ainda no capítulo 7, quando Jesus novamente chama os seus discípulos à oração. E ele diz: orem, peçam, busquem, batam na porta, e ela será aberta. Deus dará a vocês. Deus dará a vocês. A vida cristã é uma vida difícil, uma vida de lutas, uma vida de provações, uma vida cheia de tentações. Nós estamos lutando, talvez com a maior batalha que possa ser processada. E ela não se processa fora de nós. Ela está acontecendo dentro de nós, no coração. Por isso peçam, busquem a Deus, se humilhem diante de Deus, pois bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que lamentam pelos seus pecados, pois estes serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus.
será o reino dos céus. Portanto, ao passo que ele nos chama a viver como autênticos discípulos do reino, pois eis aqui as características dos discípulos do reino de Deus, ele provê todos os meios para que os seus seguidores vivam de acordo com os padrões do reino. Ele nos deu do seu Santo Espírito, a sua presença, o seu poder, a sua autoridade. A sua autoridade. A parábola contada por Jesus, queridos, possui uma natureza de julgamento futuro. 2 empreendimentos. Uma casa sendo construída sobre uma rocha, que é assolada por ventos, chuvas e inundações. Mas ela não é abalada. E uma outra casa, que é construída sobre a areia. Que quando os ventos batem, a chuva assola, os tremores da vida tocam, ela não simplesmente é abalada, mas como diz o texto, ela é arruinada. 2 empreendimentos com resultados opostos. E eis aqui algo que já estava na lei do Senhor. Um ensino que se encontra em Levítico, capítulo 26, Deuteronômio 28 e 30, a respeito do construtor prudente e sábio e daquele que é insensato. Esta parábola final repete e reforça as advertências das últimas 2 passagens. Os 2 caminhos. Uma escolha que depois de ouvirmos o Sermão do Monte, precisamos fazer. Que caminho seguiremos? O caminho largo? Andaremos e ouviremos e viveremos de acordo com a nossa cultura? E esse caminho é sedutor, é suave, é atrativo? Ou escolheremos o estreito caminho, cheio de lutas? Esta parábola reflete a advertência, também que é encontrada na segunda escolha que os discípulos de Cristo precisam fazer. A escolha a respeito de quem nos influenciará. Quais os ensinos ou qual mestre irá influenciar a sua vida. Aqueles que reforçam desejos pessoais, pecaminosos, ou aqueles que confrontam em amor, falando-nos a verdade, aquelas palavras que são muitas vezes ouvidas de uma forma tão difícil, mas elas são destiladas para tratar a alma e o coração. Eis-nos então a última escolha. A escolha do fundamento. Sobre qual fundamento estamos construindo a nossa vida? Sobre qual fundamento estamos construindo a nossa vida? Só há 2 fundamentos. E eles são ilustrados de forma imagética. 2 casas, 2 fundamentos. Queridos, temos aqui um paralelismo perfeito. O texto ele se repete literalmente, palavra por palavra. Mas eles nos apresentam 2 ouvintes. Todos estão ouvindo. Todos estão ouvindo a mensagem. Mas existem 2 tipos de ouvintes. O ouvinte prudente e sábio. E o ouvinte insensato. O sábio, ele age, ele não simplesmente ouve, mas ele toma os ensinos e os põe em prática. Mas o insensato,
ou o louco, ele ouve, sim, ele ouve. Mas aquele ensino não faz sentido para ele. Ele simplesmente despreza este ensino. As tormentas, os rios, os ventos batem sobre a casa. Uma delas está firme, e está firme porque Cristo está nela. A outra não é simplesmente abalada, mas arruinada completamente. A característica que diferencia o prudente do insensato é uma. Ele ouve e ele pratica. Queridos, este é um ensino que permeia a Escritura Sagrada em toda a sua extensão. Olhemos para o Éden. No Éden, Deus traz palavras aos nossos primeiros pais. Eles deveriam ouvir as palavras do Senhor. E eles deveriam guardar essas palavras e pô-las em prática. Mas eles dão ouvidos a outras palavras, rejeitando a palavra que veio da boca de Deus. O resultado? Insensatos. Foram expulsos do Éden, do jardim. Nós olhamos para a história do povo de Israel lá no deserto. E no deserto, o povo de Deus, muitas vezes, com o seu coração duro, não colocaram em prática as palavras do Senhor, que foram entregues através do seu servo Moisés no Monte Sinai. Eles deram ouvidos a outras palavras, outras palavras. Ao longo da história da redenção, queridos, já na terra prometida, o povo de Israel sempre foi chamado pelos profetas: guardem a lei de Deus no coração, circuncidem o seu coração, purifiquem o seu coração. E eles estavam duros. E eles se deixaram ser contaminados por outras mensagens, por outras palavras. É assim ao longo de toda a história do povo de Deus. Momentos de arrependimento, momentos onde o povo se voltou para Deus, seguido de momentos onde o povo dá as costas para Deus e não ouve mais as suas palavras. Eles são guiados pelos desejos dos seus próprios corações. Por aquilo que eles entendem, eles acham que é certo. Não entendiam que as minhas palavras deveriam ser regra de fé e prática. Eles até conheciam, alguns deles mestres da lei, mentes brilhantes, centenas de leis memorizadas na ponta da língua. Mas o coração distante de Deus. Mas em Cristo, a revelação visível do Deus invisível, aquele para quem toda a revelação veterotestamentária aponta, o ápice da revelação de Deus, os fala com autoridade. Ouçam as minhas palavras. Aqueles agora que estão em Cristo podem ouvir as palavras de Cristo e no poder do Espírito Santo, por causa da presença do Espírito Santo, podem colocar essas palavras em prática. Elas podem descer da mente. Elas podem deixar somente de ser acúmulo de informações cognitivas e passar a ser vida no coração, mudando,
transformando a vida de homens e mulheres. Queridos, como é maravilhoso ouvirmos de tempos em tempos testemunhos. Eu me lembro de uma conversa que tive com um irmão da igreja, lá na minha cidade natal, na Terra Prometida, ou lá em Fortaleza. E ele era um irmão muito amável. Ele era um homem sensível. Ele era um homem piedoso. Um homem de verdade, de fato piedoso. Sabe aquela pessoa que você se achega, você está perto dela e é agradável estar na presença dela? Você fica com vontade de não deixar ela ir embora, sabe? Ficar perto de você. Pessoas agradáveis, homens. E eu, como adolescente, olhava para ele e achava o testemunho da vida dele assim, tão bonito, sabe? Um homem tão crente, um homem tão temente ao Senhor. Até que um dia nós batemos um longo papo. E eu fiquei extasiado com a conversa que tivemos. Ele disse: Alberto, eu fui alcançado por essa mensagem, mas eu era um homem devasso. Um homem que proferia palavras ou impropérios ou nomes feios. E ele usou até uma expressão de exagero, dizendo: a cada 10 palavras que saíam da minha boca, 11 eram nomes feios. Piadas imorais. Um homem que traía minha esposa. Um homem devasso. Até que o Evangelho tocou o meu coração. Transformou a minha vida. Olha, irmãos, eu acreditei nessa história porque ele era um homem piedoso. Mas difícil de acreditar. Mas, ao mesmo tempo, louvei a Deus. Porque é isso que o poder do Evangelho faz na vida de uma pessoa. Ela transforma a vida dessa pessoa. E o habilita a ouvir esta palavra e a praticar esta palavra. Ouvir e praticar é uma marca inconfundível que distingue o povo de Deus. Ouvir e praticar. É certo que muitos ao longo da história têm um coração duro, mas em algumas vezes nós lemos na Bíblia que eles tiveram um coração quebrantado e se arrependeram. A obra de santificação na vida de um crente constitui no resultado da operação do Espírito Santo através de uma fé viva, atuante, operante. Ouvir e praticar as palavras de Cristo são evidências das marcas da graça de Deus. Se você olhar para a sua vida e disser: não tem nada, absolutamente nada de mudança, então talvez você não seja convertido. Cuidado com essa mensagem. Ela é uma mensagem de vida ou morte. Não construam sua casa na areia. Ela será abalada mais cedo ou mais tarde. E não simplesmente abalada. Ela será arruinada por toda a eternidade. Mas o melhor de tudo é que Jesus não simplesmente chama o seu povo à obediência, sem que Ele mesmo ofereça todos os meios possíveis para darmos passos de mudança. Jesus não nos diz: aqui está o meu ensino, agora se virem e me obedeçam. Não. Ele está perto. Ele não nos deixa. Ele enviou do seu Santo Espírito. Ele diz: enchei-vos o Espírito, andai no Espírito, e jamais vocês satisfarão a vontade do velho homem, que ainda habita em vocês. Ainda habita em vocês. Ouçam as minhas palavras, diz Jesus. Ele mesmo nos auxilia em toda a caminhada. Que mensagem simples do Evangelho. Não há nada
que esteja diante de nós que nós já não ouvimos. Isso nos leva involuntariamente a entender o nosso papel como igreja na pregação do Evangelho. As pessoas precisam ouvir. Nós precisamos ser ousados. Mas nós vivemos numa sociedade onde o politicamente correto não pode ser atacado. As pessoas proferem palavras, elas se posicionam, elas dizem no que elas creem, e muitas vezes nós nos calamos, porque é chato falar. Essa mensagem desafia cada um de nós a assumirmos este papel de uma igreja proclamadora desta mensagem que traz vida, mas que pode trazer condenação. Só existem 2 fundamentos. As pessoas estão construindo as suas vidas. Estão construindo as suas vidas. E a menos que elas ouçam a voz de Cristo e passem a obedecê-lo, e coloquem as suas palavras em prática, elas serão arruinadas. Sabe aquele seu amigo do trabalho? Aquele cara, gente boa demais. Aquele cara que é agradável tomar um café com ele, almoçar com ele, sabe? Aquela pessoa que você para e diz assim: menino, só falta ser crente. Se ele não ouvir a voz de Cristo, se ele não ouvir a voz de Cristo e pôr o ensino de Cristo em prática, ele vai para o inferno. Simples assim. Eu sei que duro, muito duro, mas é simples assim. Coloque-se no lugar dele. Imagine-se no último dia do Senhor, aquela pessoa sendo condenada e talvez olhando para você e dizendo: por que você não me falou? Não porque, sabe, é chato. Sabe, porque todo mundo tem a sua crença, sabe? Assim, religião não se discute. Sabe aquele cheio de dedos que nós temos? Sejamos ousados, porque essa mensagem é uma mensagem de vida ou de morte. Ou de morte. Precisamos ser hábeis em comunicar primeiro a má notícia. E a má notícia é falar do estado real de cada pessoa que não ouve o ensino de Cristo e não o põe em prática. E não o põe em prática. Essa é a má notícia: todos pecaram. E todos carecem de Deus, de arrependimento. E só através de Jesus o homem tem vida. Essa é a mensagem radical do Evangelho. Radical não no sentido negativo, mas no sentido de raiz, de profundidade. De profundidade. As pessoas precisam saber do real estado das suas almas sem Cristo. E aí, entre os arraiais calvinistas, se crê muitas vezes numa mentira. Não, se eles forem eleitos, eles virão. Mas a loucura do Evangelho é: eles virão pela proclamação da mensagem. E cada um de nós é responsável diante de Deus de comunicar essa mensagem. Essa mensagem nos chama a autoavaliar a nossa vida. Precisamos ser intencionais. Precisamos pregar o Evangelho. Porque as pessoas estão indo para o inferno por causa do nosso temor de falar a elas a verdade. Devemos falar a má notícia, seguida da boa notícia.
há esperança, há perdão. Há perdão para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Os calvinistas e reformados ao longo de toda a história foram grandes missionários. Ora só, Calvino mandou missionários para a América do Sul no século XVI. O que era essa terra há 500 anos atrás? Nós perdemos a veia missionária dos nossos pais, da nossa grande herança reformada. Precisamos reavaliar isso. Aplicações finais. Cada um de nós hoje deve olhar de uma forma muito séria os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Elas se constituem em palavras de sabedoria que promovem vida, mas advertências que podem causar morte eterna. As palavras de Jesus aqui nos chamam a atenção para a sua suprema autoridade. Sua suprema autoridade. Queridos, Jesus não é mais um mestre rabínico. A sua autoridade não está fundamentada nos patriarcas de Israel, nem mesmo na lei ou na Torá. A sua autoridade está apoiada nele mesmo. Nele mesmo. E a respeito disso, no final do Evangelho de Mateus, ele nos diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Se você está em Cristo e através de Cristo você tem vida e acesso a toda a sabedoria e riquezas espirituais. Isso não significa que você vai ter uma vida fácil. Significa que os ventos vão bater, as chuvas vão bater. Significa que os rios subirão, passaremos por lutas e dificuldades, mas a casa não vai ser abalada. Essa é uma promessa. Essa mensagem traz consolo e esperança. Talvez nós estejamos num momento da vida em que não há esperança, que não há consolo. Consolem os corações com a mensagem que diz: se você está construindo a sua casa sobre a rocha, nada vai abalar. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Esta é uma mensagem de consolo e de esperança a crentes que estão batalhando, porque estamos num mundo caído, num mundo com uma cultura, com uma narrativa demoníaca, satânica, que nos faz duvidar da palavra, tentar atualizá-la, outras coisas mais. Essa mensagem, queridos, é uma mensagem que nos ajuda a avaliar a nossa vida. Ela nos chama a viver o Evangelho de forma fiel. Todos nós estamos ouvindo uma mensagem atrás da outra, em um domingo atrás de outro domingo. Mas o que você está fazendo com estas palavras? Só existem dois tipos de ouvintes. Lembram-se de Paulo pregando no Areópago? Ele está pregando em meio a uma plateia intelectualizada de filósofos. Ele está pregando em meio a uma sociedade extremamente idólatra. Milhares de divindades ali em Atenas eram adoradas. E depois de sua bela exposição, que revela o Deus existente no qual existimos e nos movemos, houve uma resposta dos seus ouvintes. Alguns disseram: que mensagem bonita! A respeito disso, ouviremos numa outra oportunidade. Tchau. Que tipo de ouvinte você tem sido? Você é um admirador do Evangelho?
Você acha as palavras de Jesus bonitas? Intelectualmente interessantes? Mas o que essas palavras estão fazendo com o seu coração? Como está a tua vida dentro de casa? Com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos? Como é o teu testemunho dentro do teu trabalho? Cristo é honrado e glorificado em cada entrega de metas e planos e reuniões? Ou Ele está sendo desmoralizado através das nossas vidas? Essa mensagem nos chama a avaliar as nossas vidas diante do Senhor, a vivermos de forma fiel, a avaliarmos que tipo de ouvinte eu tenho sido, o insensato ou o prudente que ouve e põe em prática. Sobre qual fundamento estamos construindo a nossa vida? Onde o reino de Deus se encontra nos teus planos pessoais? Ele está em primeiro lugar? Porque Jesus, ao pregar esse sermão, disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que Ele diz isso? Ele nos diz isso porque Ele sabe que nós buscamos um reino que é diferente do reino de Deus. Nós buscamos construir um reino pessoal, com planos pessoais, e não os planos do reino de Deus. Onde o reino de Deus se encontra nos teus planos particulares? Qual tem sido a tua prioridade em vida? As tuas escolhas? A tua agenda revela quem é prioridade na tua vida. A minha vida tem destilado honra à pessoa de Cristo? Eu tenho buscado o seu reino e sua justiça em minha vida? Os meus pecados me incomodam? O que aprendemos na suma ou no resumo de tudo é: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. O reino dos céus. Queridos, gostaria de finalizar esta exposição citando um hino que vamos cantar em alguns instantes, porque ele sintetiza, resume de uma forma perfeita a última mensagem de Cristo no Sermão do Monte. O hino diz: da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas, que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será o Rei Jesus. Neste edifício santo, que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos da tua habitação. Que Deus nos abençoe. Que sejamos ouvintes prudentes das palavras de Jesus. Dessa forma, podem vir chuvas, ventos e enchentes, mas jamais seremos abalados. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.